Olá, pessoal. Professor José Barbosa, língua portuguesa, trazendo mais um tema importante: competência, leitura e escritura. A quem cabe tal tarefa? Competência, leitura e escritura, para Guedes e Souza, ler e escrever são tarefas da escola. Questões para todas as áreas, uma vez que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, que é uma responsabilidade da escola. Ensinar é dar condições ao aluno para que ele se aproprie do conhecimento historicamente construído e se insira nessa construção como produtor de conhecimento. Ensinar a ler para que o aluno se torne capaz dessa apropriação, pois o conhecimento acumulado está escrito em livros, revistas, jornais, relatórios, arquivos, etc. Ensinar a escrever porque a reflexão sobre a produção de conhecimento se expressa por escrito. As habilidades envolvidas na leitura e na produção de texto devem ser ensinadas em contextos reais de aprendizagem, em situações em que faça sentido aos estudantes, mobilizando o que sabem para aprender com os textos. Aprender a ler de forma competente é muito mais do que decifrar mensagens. Trata-se de procurar um sentido e questionar logo escrito a partir de uma realidade. Para tanto, é preciso colocar em prática estratégias de leitura que auxiliem os alunos a interpretar e compreender os textos lidos de forma mais autônoma. Em sala de aula, há geralmente estudantes com conhecimentos diferentes sobre a leitura e a escrita, independentemente de manterem semelhanças quanto à idade ou ao ano escolar. Lidar com essa diversidade é uma realidade a ser enfrentada por professores de diferentes áreas, que precisam dispor de sensibilidade e instrumentos para diagnosticar a proficiência leitora e escritora de seus alunos e no processo de ensino e aprendizagem. Escolher situações didáticas que conciliem os conteúdos específicos das áreas com aqueles que ampliam a formação também no campo da leitura e da escrita. Possibilitar aos estudantes reconhecer e conhecer diferentes tipos e gêneros textuais é tarefa da escola, pois o simples fato de identificar antecipadamente a estrutura do texto que vai ler, por exemplo, se faz uma peça de teatro, se é um relato do experimento, se é uma notícia, contribui para ativar suas hipóteses para possíveis conteúdos em detrimento de outros e se preparar para ativar estratégias favoráveis a uma leitura mais significativa. Mas o que é necessário para que os alunos leiam verdadeiramente em qualquer disciplina, compreendendo o que leem? Segundo Delia Lerner, é necessário trabalhar na escola a leitura com duplo propósito, o propósito didático e o propósito comunicativo. O primeiro propósito corresponde a ensinar certos conteúdos constitutivos da prática social da leitura, com a finalidade que o aluno possa utilizá-lo no futuro, em situações não didáticas. O segundo propósito é o da perspectiva do aluno. Como trabalhar os dois propósitos? Bom, através de projetos, atividades que aliam a aprendizagem a uma função real para os alunos, como, por exemplo, ler para definir um problema na prática, ler para informar de um tema interessante, ler para produzir um texto, ler para buscar informações específicas, ler para escolher entre os contos, poemas ou romances. A importância das estratégias de leitura. Se as estratégias de leitura são procedimentos e os procedimentos são conteúdos, então é preciso ensinar as estratégias para a compreensão dos textos. Estas não amadurecem, nem se desenvolvem, nem emergem, nem aparecem, ensinam-se.
ou não se ensinam, e se aprendem ou não se aprendem. Se considerarmos que as estratégias de leitura são procedimentos de ordem elevada, que envolve o cognitivo, o metacognitivo, no ensino, podem ser tratadas como técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades específicas, segundo Isabel Solé. O que é preciso para saber, para ensinar leitura na escola? Primeiro temos que conhecer os textos. Se nós não apresentarmos os textos, não formular hipóteses, perguntas, boas perguntas, com apresentação de livros, de temas diversos, nós não vamos aguçar aí o interesse. Ninguém dá o que não tem. Quando trazemos conhecimentos leitores aos alunos, nós despertamos neles o desejo para a leitura, para os conhecimentos. Conhecer os diferentes conteúdos de leitura e sua especificidade. Conteúdos específicos de leitura. Comportamento leitor, procedimentos de leitura e capacidades de leitura. Capacidade de decodificação refere-se à compreensão do sistema. Capacidades de compreensão relacionadas às estratégias cognitivas de leitura. Capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto relacionado aos aspectos discursivos implicados no ato da reconstrução dos sentidos do texto. Conhecer as modalidades didáticas do ensino-leitura, por exemplo, a leitura compartilhada ou colaborativa. Trabalhar com as capacidades de leitura, estudando o texto coletivamente por meio de leitura que mobilizem nos alunos capacidades ou estratégias de leitura necessárias para a sua construção e a sua proficiência. A ideia é que a explicitação dos modos de obter informação para responder às perguntas torne observáveis as estratégias que cada um utiliza para significar o texto, possibilitando assim a apropriação dessas estratégias por quem ainda não as construiu. A leitura colaborativa é fundamental para o ensino de como se lê. Aprendendo melhor competência leitura e escritura. O sentido da leitura na escola. Na escola, a leitura é, antes de mais nada, um objeto de ensino. Para que também se transforme em objeto de aprendizagem, é necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno. É necessário que tenha sentido o que significa, entre outras coisas, que deve cumprir uma função para a realização de um propósito que ele conhece e, é claro, ele vai valorizar. Para que a leitura, como objeto de ensino, não se afaste demasiado da prática social que se quer comunicar, é imprescindível representar ou reapresentar na escola os diversos usos que ela tem na vida social. Cada situação de leitura responderá a um duplo propósito. Um propósito didático, que é ensinar certos conteúdos constitutivos da prática social da leitura, com o objetivo de que o aluno possa reutilizá-lo no futuro em situações não didáticas. E um propósito comunicativo relevante desde a perspectiva atual do aluno. Quem diz isso é Adélia Lerner. Aprendendo melhor competência leitora. O professor é um ator no papel de leitor. É muito importante que o professor assuma o papel de leitor dentro da sala de aula. Com essa atitude, ele estará propiciando à criança a oportunidade de participar de atos de leitura. Assumir o papel de leitor consiste em ler para os alunos, sem a preocupação de interrogá-los sobre o que leu, mas de conseguir com que eles vivenciem o prazer da leitura, a experiência de seguir a trama criada pelo autor, exatamente para esse fim. E ao terminar, que o professor comente as suas impressões a respeito do que leu, abrindo espaço para o debate sobre o texto, seus personagens, suas atitudes. Assumir o papel de leitor é fator necessário, mas não é o suficiente. Cabe ao professor ainda mais. Cabe-lhe propor estratégias de leitura que aproximem cada vez mais os alunos dos textos. Segundo Doug Lemov,
Será que 4 a 5 horas diárias de leitura nos 200 dias de ano letivo, supondo que se pudesse garantir uma leitura razoável, com qualidade, seria capaz de levar uma escola a atingir melhores resultados do que muitas atingem hoje? Ler é a habilidade. Ensinar os alunos a compreender o sentido dos textos que leem é o resultado mais poderoso que um professor pode obter. Se os alunos puderem ler bem, eles podem fazer qualquer coisa. Se uma professora tiver a certeza de que seus alunos podem ler bem, ela pode realizar atividades de leitura a qualquer momento e por qualquer período de tempo, garantindo em sua aula essa atividade de alto valor agregado, mais importante habilidade de um cidadão educado. Bibliografia de todos os autores que nós estudamos. Abraço, até a próxima.